preocupe, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus o ajudará já ao romper da manhã. Eu quero declarar sobre nossas vidas que Ele não é só um refúgio, Ele é nossa moradia. Aqui a Bíblia diz que Ele é nosso refúgio na hora da tribulação, mas que você possa entender nessa noite que Ele está te convidando para você ser, aleluia, a habitação dEle nessa noite, para que você venha morar com Ele, aleluia. Ainda que alguma coisa esteja acontecendo, querido, Ele é poderoso, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam nessa noite para dizer que Ele é Deus. Vamos nos reunir em uma só voz essa noite para declarar, aleluia, que Ele é o mesmo Deus, que Ele não falhou, aleluia. Vamos adorar o nome dEle nessa noite. Oh. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, aleluia, para dizer que Tu és o Senhor. Vamos se reunir nessa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Declare Teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
suas mãos, igreja, onde você estiver nessa noite. Se você está nesse momento na sua casa, junto com a sua família, junto com os seus filhos, aleluia, eu te convido a você levantar as mãos para os céus essa noite, só para dizer que Ele é Rei, só para dizer que Ele é Senhor, só para dizer que a bondade dEle, aleluia, é a causa de nós não sermos consumidos, a misericórdia dEle é a razão de nós estarmos aqui clamando nessa noite. Pai, o Senhor fortalece o fraco nessa noite, que o Senhor possa fortalecer, ó Pai, a cada um profissional que tem trabalhado incansavelmente, a cada um, ó Pai, que tem se dedicado, ó Pai, nesse momento difícil, nesse momento de luta, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha derramar a tua graça sobre cada um, que o Senhor venha fazer grandes coisas, ó Pai, nesse lugar. Nós queremos, ó Pai, levantarmos a nossa voz em oração. Então vamos declarar para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Levante suas mãos em casa nessa noite e declare. Para dizer que Tu és o Rei. Isso. Levante as mãos e declare. Levante as suas mãos e declare. Para dizer que Tu és o Rei, declare. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Na medida que você for declarando isso, para dizer que Tu és o Rei. Eu creio que o Espírito Santo está liberando porção sobre nossas casas, derramando cura sobre os enfermos nessa noite. Nós como igreja estamos fazendo o nosso papel, orando, clamando pelos dias nessa noite. Pai, nós sabemos, ó Pai, que estamos aqui como ministério de louvor para profetizar a cura, porque o ministério de louvor, ó Pai, dessa igreja, aleluia, está aqui para declarar que o Senhor é o Rei, de dizer que o Senhor é o Senhor deste lugar. Toma Pai, São Gonçalo em Tuas mãos, toma Niterói em Tuas mãos, toma o Rio de Janeiro em Tuas mãos, toma o Brasil em Tuas mãos, toma Pai a cada canto dessa cidade, a cada canto do nosso município, toma Pai a cada canto, Pai, do nosso país, vai guardando, derrama o Teu sangue, que todos nós essa noite possamos nos reunir numa só voz e dizer que o Senhor é o Senhor. Oh, aleluia! Para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Levante suas mãos em casa. Se você está nesse momento nos assistindo, nós estamos aqui nessa noite só para profetizar a cura, profetizar o milagre nessa noite. Porque o que nós precisamos hoje é somente do Espírito Santo intercedendo por nós. E nós estamos aqui como igreja porque nós entendemos que tudo está no controle dele, porque nós entendemos que Ele está guardando, nós entendemos que Ele está do nosso lado, e que nós possamos fazer as nossas partes, que nós possamos cuidar um dos outros, que nós possamos cuidar da nossa saúde, que nós possamos, aleluia,
pegaram as orientações médicas e guardaram a nossa vida, e guardaram a nossa casa, a nossa família. Aleluia, para que Deus possa também interceder por nós, que nós possamos, aleluia, sermos obedientes à palavra de Deus, que nós possamos sermos, aleluia, filhos obedientes à palavra, às autoridades que Ele constituiu sobre nós, e que nós possamos nessa noite, aleluia, entender que Ele continua sendo Deus, que Ele continua no controle. Aleluia, estamos aqui só para declarar que Ele é Rei, e dizer que Ele é o Senhor da nossa vida, e dizer que Ele é o Senhor da nossa casa. Pai, muito obrigado por essa linda oportunidade de declarar ao Teu povo e profetizar a cura, profetizar o milagre e a restauração sobre cada um de nós, sobre nossa nação, sobre o nosso país, ó Pai, sobre o nosso mundo, que o Senhor constituiu, ó Pai, que o Senhor preparou para que nós viéssemos estar sobre Ele. Aleluia! Então, muito obrigado, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muito obrigado por tudo, Deus, porque tudo está debaixo das mãos poderosas do Senhor. Que essa noite venha ser uma noite abençoada, que a Tua palavra possa entrar em cada coração de cada família que está nos assistindo nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Graça e paz, povo lindo, povo abençoado de Deus, a todos que estão em casa nesse momento, que estão adorando, louvando, fazendo o seu culto com a família. É um momento de adoração, de oração, e eu agradeço a todos que estão conectados. Eu creio que Deus tem algo, já tem falado através do louvor, e vai continuar falando através da palavra. O nosso Deus é poderoso. É um tempo que eu vejo de aproximação de Deus. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus, e nós precisamos viver as novidades de Deus para a nossa vida. Então, você que está acompanhando, que estava participando aqui também do louvor, adorando a Deus, cultuando, é o tempo de você beber uma água, você se reunir com a família para dar total atenção à palavra de Deus. Deus tem algo para a sua casa, para a sua vida. Deus tem algo para a nossa nação. Nós sabemos que tudo que Deus preparou para nós precisamos nos posicionar para recebermos tudo que Deus preparou para a nossa vida. Nessa noite eu quero te convidar a você estar atento, está ligado, porque grandes coisas de Deus está para acontecer nessa noite, e eu creio que o Senhor fará grandes coisas através da palavra. Amém? Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, em nome de Jesus, aonde você estiver, em casa, no trabalho, aonde você estiver ouvindo essa mensagem, participando deste culto. Eu quero que você, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui reunidos, ó Deus, nesta noite, para te adorar. Nós somos a tua casa, nós somos a tua igreja, nós somos a tua noiva, e precisamos, ó Deus, nos preparar para o grande dia. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está voltando, em breve o Senhor voltará, meu Deus, e nós queremos manifestar, meu Deus, o teu reino, manifestar a tua vontade. Nós queremos, meu Pai, ser verdadeiramente o sal da terra, a luz do mundo. Que o Senhor venha abençoar todos neste momento que estão ouvindo esta palavra, que estão, meu Deus, sendo tocados por esta oração. Toca na casa, toca no hospital, toca, meu Pai, nesse serviço, toca, meu Pai, nas pessoas que estão trabalhando, nas pessoas que estão servindo, meu Pai, a comunidade, servindo a sociedade. Toca, meu Pai, nessa pessoa, meu Deus, que não teve como, meu Pai, sair em quarentena, mas o Senhor é o Deus presente nas casas, porque Tu és o Deus de perto, o Deus de longe. Meu Pai, Tu és um Deus onipotente,
onisciente e onipresente. Abençoe a todos nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Então nós vamos, nesse momento, dar total atenção à palavra. Deus tem algo para a nossa vida, e eu creio que tudo que Deus preparou para nós nessa noite, nós vamos desfrutar, amém? Nós temos vivido dias difíceis demais, né? Quando se fala de crise, nunca se viu uma crise nesse tempo presente, gerado pânico, gerado medo, gerado terror na população mundial, tem abalado a economia, abalado os governos, e nós sabemos que precisamos nos posicionar para combater esse vírus, nos posicionar para guerrear. É uma guerra, é uma batalha, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que nós precisamos é cair por terra, e nós vamos ver a vitória da mesma maneira rápida que ele chegou, da mesma forma ele vai sair em nome de Jesus e será destruído. Nós vemos que o desespero tem tomado conta, e nós precisamos estar ligados o tempo todo para saber qual é o direcionamento de Deus, o posicionamento de Deus, para estarmos atentos àquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E como diz na palavra em Efésios, a partir do capítulo 6, ali, versículo de número 10 em diante, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é no campo espiritual, e a igreja precisa se posicionar espiritualmente. Nós precisamos combater com as armas espirituais. A luta não é contra o governo, a luta não é contra os políticos, a luta é no campo espiritual, e nós precisamos vencer essa luta. Existe uma maneira, existe uma forma, existe um jeito de vencer, se posicionando em Deus, se posicionando na fé, realmente seguindo os princípios da palavra de Deus. E nós vemos que esse vírus, nós não sabemos aonde ele está. Sabemos que está no país, sabemos que está no Rio, em Niterói, São Gonçalo e outras nações, mas não vemos o vírus, e a tempo todo nos causa um pânico, nos causa um medo, nós ficamos aterrorizados porque estamos lutando com um inimigo que os nossos olhos não conseguem detectar, e aonde nós vamos há um risco, aonde nós pisamos há um risco, em todo lugar que nós entramos ou saímos há um risco, mas existe um lugar seguro, e o lugar seguro se chama casa, se chama lar, o lugar seguro se chama família. Nós vemos que a família é uma instituição tão importante, é uma instituição que Deus estabeleceu para fazer a diferença. Hoje nós podemos perceber que o lugar mais seguro é no seio da família, é na nossa casa, com as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nos conhecem, que muitas das vezes nos distanciamos para fazer algumas coisas que não são tão importantes, e desprezamos a nossa própria família, a nossa própria casa. E não é diferente no campo espiritual. Nós lutamos também com o inimigo que nós não vemos, mas sabemos que existe. Ele não está em todo lugar, porque não é Deus, só Deus consegue estar em todo lugar. O vírus também não está em todo lugar, ele está se espalhando, ele está avançando, mas o vírus também não é poderoso para estar em todo lugar ao mesmo tempo. Só Deus consegue estar em todos os lugares no mesmo tempo, e nós lutamos contra o inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa fé, o inimigo da nossa paz, o inimigo que tenta abalar a nossa estrutura, abalar a economia. Ele vem sorrateiramente, e assim nós precisamos guerrear com sabedoria em Deus, precisamos aplicar aquilo que Deus nos concedeu, nos confiou, que são as armas espirituais. E nós precisamos olhar nesse momento e ver que existe uma oportunidade de Deus, uma oportunidade para que o mundo se aproxime de Deus. Existe uma oportunidade de Deus para estar dando mais uma oportunidade para a nossa geração. Deus está dando mais uma oportunidade para a população mundial se render diante dele e reconhecer que ele é o Senhor, reconhecer que
que nós somos totalmente dependentes dele, que sem ele não somos nada, que sem ele não conseguimos fazer nada. Nós podemos ver nesse momento que estamos vivendo a nossa fragilidade, não somos nada. Então Deus tem algo para a nossa vida e Deus quer tratar com cada um de nós. Eu peço que você fique ligado nessa noite. A Bíblia fala sobre alguns pontos que nós vamos abordar. O primeiro está em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, que é um texto muito conhecido, e Deus quer abordar isso nessa noite, trabalhar com cada um de nós, para que você seja orientado por Ele, para que você viva hoje aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida e para a sua casa. E, em primeiro lugar, a palavra diz o seguinte, versículo de número 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então nós vamos compartilhar 4 armas para combater o Covid-19. Covid-19, não tem como deixar de falar, não tem como deixar de abordar esse assunto, que é um assunto mundial. Nós vemos falar do coronavírus em todos os meios de comunicação, na televisão, no rádio, na internet, no Brasil, no nosso estado e outras nações. E não podemos deixar de abordar esse assunto que tem assolado a população mundial, que tem assolado as nações, que tem assolado a nossa nação. Então nosso combate hoje é contra o Covid-19. E nós vamos compartilhar 4 armas para usarmos nesse tempo, usarmos nesse período de guerra, de batalha, nesse período onde creio que Deus quer levantar a igreja e tem levantado a igreja para fazer a diferença. Se você é a igreja do Senhor, você que está em casa, você que é templo do Espírito Santo de Deus, você que está em casa, você que é a morada de Deus, Deus quer te usar para fazer a diferença. E a primeira arma se chama oração. Nós ouvimos aqui nessa noite que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, a primeira arma se chama oração. E a oração, irmãos, é uma arma que todos nós da nação brasileira podemos usar. É uma arma que está acessível a todos nós. A nossa nação é um país que crê, a nossa nação é um país que tem fé em Deus, a nossa nação é um país que os outros países reconhecem que existe um Deus nessa nação, e nós precisamos viver o que pregamos, viver o que temos há muitos anos falado sobre o avivamento na nossa nação, o avivamento no nosso país, e esse avivamento chegou. Nós precisamos avivar, ainda que distante fisicamente, mas unidos em uma só voz, em um só propósito. A Bíblia fala em Jeremias capítulo de número 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nesse tempo Deus quer fazer coisas grandes, nesse tempo Deus quer usar a nossa vida, mas nós precisamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor para que Deus venha mudar esse quadro, para que Deus venha mudar essa situação, para que Deus venha estabelecer a cura na nossa nação, para que Deus venha sarar a nossa terra, para que Deus venha sarar nossas famílias, para que Deus venha sarar os nossos jovens. Nós precisamos estabelecer uma torre de oração, aonde? No seio da família. Irmãos, nada acontece
por acaso. A Bíblia fala que tudo acontece pela permissão de Deus. O nosso Deus permite, e o que vejo agora é uma oportunidade para que nós venhamos nos aproximar, nos achegar mais a Deus. É uma oportunidade que diante dos nossos olhos vemos o caos, vemos o terror, vemos o pânico, mas Deus está abrindo, irmãos, a oportunidade para que todos possam se achegar até Ele, e nós vamos orar. Você que é cristão, estava afastado, desviado, quantas pessoas estão voltando, irmãos? Nunca houve um tempo onde se viu tantos versículos na internet, nunca houve um tempo onde se postaram tantos vídeos na internet, nunca houve um tempo pessoas que não falavam nem de Jesus, nem se manifestavam, agora estão falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus que salva, que cura, que liberta, o Deus que é vivo, o Deus que tem poder para mudar a sua história, o Deus que tem poder para mudar a sua casa, o Deus que tem poder para mudar esta nação. O nosso Deus tem poder, e nós vemos hoje, irmãos, que o povo estava totalmente desapercebido. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4 sobre o fim dos tempos e dá os sinais do que iria acontecer, e nós sabemos que alguns sinais estão acontecendo, e Deus fala, Jesus fala através da palavra que é só o princípio. O que Deus está fazendo hoje? Deus está dando uma oportunidade para a nossa nação e para outras nações de se render, porque a Bíblia fala, se humilhar e orar, se render e entrar em oração diante de Deus, para que a nossa situação seja transformada. Você precisa orar, sua casa precisa orar, a igreja precisa dobrar o joelho e orar. Você que estava desviado, afastado, precisa deixar Deus acender a chama dentro do seu coração para viver uma nova história, uma nova vida. Então essa arma, ela é poderosa, ela é eficaz. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então quando você ora, Deus ouve e atende. E a Bíblia fala, e os olhos do Senhor estará sobre a terra, e os ouvidos atentos à oração que é feita neste lugar. Ou seja, quando eu oro a Deus com coração sincero, eu chamo a atenção de Deus, eu atraio a atenção de Deus, eu faço com que Deus venha me ouvir, com que Deus venha atender o meu clamor. E é isso que nós precisamos fazer, clamar a Deus. Igreja, vamos orar. Povo de Deus, vamos orar aonde você estiver, os jovens, os anciões, a família, de uma forma geral, vamos orar. Nós precisamos orar. E o povo que estava disperso antes desse vírus chegar, esse vírus chegou muito rápido, né? E tem causado um dano muito grande na população mundial, na economia mundial, nos governantes de uma forma geral, de uma maneira em geral. Nós vimos o vírus chegar com uma rapidez muito grande, e antes do vírus chegar, as pessoas estavam totalmente distante da família, distante das coisas que são importantes. Quantas pessoas já não se reuniam mais em família? Quantos netos já não falavam mais com os avós? Quantos pais já não tinham mais relacionamento com os filhos? Quantos pais não brincavam mais com os filhos? O vírus chega, irmão, permissão de Deus, para que a família seja restaurada, para que a família agora venha clamar, venha buscar, venha interceder, para que o povo possa ver e perceber e entender que o que temos de mais importante na sociedade se chama família. E a família, irmão, está se reunindo. As coisas vão mudar, porque as pessoas estavam preocupadas com seus interesses próprios. As pessoas estavam lutando, né, por causas, né, que aparentemente são importantes, mas não uma prioridade. A nossa mente agora está sendo trabalhada. Você vê os netos cuidando dos avós, você vê os pais brincando com os filhos. Mas todos estão em quarentena, todos estão confinados dentro de casa, não pode isso, não pode aquilo. Mas nós estamos vendo a unidade da família, nós temos visto a unidade no seio da família. É isso que Deus está proporcionando, e as pessoas não estão entendendo. As pessoas viviam mais na rua do que em casa, agora estão vivendo mais em casa do que nas ruas. As pessoas tinham mais contato com o estranho o dia todo do que com a sua própria esposa, com o seu próprio filho, com a sua própria mãe. Agora as coisas estão se invertendo. Eu vejo uma oportunidade de Deus
e nós precisamos deixar o Senhor renovar nossa mente, nosso entendimento, como diz a palavra em Romanos capítulo 12:2, que fala da renovação da nossa mente, do nosso entendimento, e nós precisamos deixar e entender o que Deus está fazendo nesse tempo. Irmãos, vai passar, tudo vai passar, o que permanece é a palavra, tudo vai passar, esse vírus, essa pandemia vai passar, nós vamos permanecer em oração, vamos vencer em oração, e a família vai tomar outro rumo, o Brasil vai tomar outro rumo, a nação do Brasil e outras nações vão tomar outro rumo, porque eu vejo, irmãos, que a atenção não é só para a família, agora as pessoas estão mais sensíveis. Aonde estão os soberbos nos dias de hoje? Aonde estão os poderosos nos dias de hoje? Aonde estão, os orgulhosos nos dias de hoje? As pessoas estão mais sensíveis, estão olhando mais para o céu, estão mais tementes a Deus, estão vendo que o que está escrito na palavra está se cumprindo. O que está escrito na palavra é o que está acontecendo. E as pessoas que já tinham uma sementinha plantada pela avó, pela bisavó, pelos pais na infância, elas estão começando a entender: o que os meus avós falavam está acontecendo, o que os meus pais falavam está acontecendo. E nós precisamos entender que esse tempo é o tempo, irmãos, do avivamento dentro das famílias. Deus quer restaurar as famílias. A base do avivamento está dentro de casa. Se eu não me reúno com a minha família, tem pessoas que são cristãs há muitos anos, serva de Deus há muitos anos, tem pessoas que ficam na obra, ativas na obra há muitos anos, mas não estava tendo contato direto com a sua família, pessoas que deixavam a sua família para fazer outras coisas. Agora, irmãos, Deus está avivando, e isso vai passar, mas essa experiência vai marcar todas as famílias que estão reunidas. Pessoas que antes não tinham, hoje eu creio que as famílias estão se sentando à mesa para almoçar. Eu creio que hoje estão conversando mais, um se preocupando mais com o outro. Vai na rua, mas toma cuidado. Vai fazer compra, mas toma cuidado. Por quê, irmãos? Porque Deus está permitindo. Deus está dando uma nova oportunidade. Antes do fim, irmão, Deus quer salvar essa geração. Eu creio que Deus quer salvar esta geração. O cumprimento da palavra, o despertar de Deus, hoje é uma oportunidade de colocarmos a nossa oração em nome de Jesus em prática. Então você que não tem orado, chegou a hora. Essa arma é poderosa, irmãos. Sem oração não há milagre, sem oração não há conquista, sem oração não há relacionamento com Deus. Se você quer viver o genuíno avivamento dentro da sua casa, na nossa nação, e quer ver esse mal indo embora, você precisa entrar no nível desse avivamento, que é orar a Deus. A Bíblia fala: orar e sem cessar. Você precisa orar, precisa clamar. Quem está entendendo, irmãos, já está sendo sensível ao Espírito Santo, porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Oração, você que não consegue orar meia hora, não consegue orar 5 minutos, Deus está te chamando. Deus está chamando a nação para oração. Primeira arma, oração. Irmãos, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo de número 24, eu vou ler também um texto para você. Nós lemos a primeira arma, se chama oração, e nós vamos colocar essa arma em prática em nome de Jesus. Você vai viver tudo que Deus tem para a sua família. Você precisa viver o sobrenatural através da oração. Em Mateus capítulo de número 24, eu quero ler e compartilhar com vocês alguns versículos que diz o seguinte, a partir do versículo de número 7, e diz a palavra de Deus: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então a palavra já está dizendo: haverá fome, haverá peste. O que tem acontecido? Terremotos. Tudo isso tem se cumprido. E o que nós precisamos fazer? É a palavra se cumprindo, mas nós precisamos orar, precisamos clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia, para que Deus salve, para que Deus liberte. Mas todas essas coisas são o princípio de dores, ou seja, é só o princípio.
O pior está por vir, é só o princípio de dores. O que nós precisamos entender? Que Deus está nos convidando a uma nova oportunidade, que Deus está nos chamando para viver coisa diferente. Eu vou te dizer uma coisa, você que está ouvindo, que ainda não é cristão, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não teve experiência com Deus, Deus está te dando mais uma chance. É tempo de você, vir para os braços do Pai. O Pai está de braços abertos para te receber. Então a palavra está se cumprindo, mas o Senhor está tendo misericórdia dessa geração. Nós precisamos correr para Ele, aleluia, pular no colo de Deus para viver uma vida realmente que agrada o Senhor. Então, versículo de número 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Irmãos, não tem uma maneira melhor hoje de espalhar a palavra, as boas novas, senão pela internet. Quantas pessoas são tocadas através da internet? Quantas pessoas são alcançadas através de uma palavra ouvida pela internet? E nós ouvimos aqui, a palavra será pregada, e nós estamos aqui pregando. O povo está em casa, ouvindo, recebendo, compartilhando. Pessoas estão em casa, que não são cristãos, mas estão ouvindo também uma mensagem, uma pregação, e Deus está atuando, Deus está trabalhando. E o que me chama a atenção é que o versículo diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando. Irmãos, antes desse vírus chegar, as pessoas não estavam nem aí umas para as outras, não é verdade? As pessoas estavam buscando seus interesses. Um queria conquistas materiais, outra buscava o poder, outras buscavam a conquista, o sucesso, a fama. E hoje parece que há um nivelamento. As pessoas estão mais humildes, mais sensíveis, estão se preocupando mais. Por quê? Deus, irmãos, quer derramar o amor dele sobre a nação, quer derramar o amor dele sobre as nações. E a Bíblia fala que o amor está se esfriando por causa da maldade. Nós sabemos que hoje há uma dificuldade, irmãos, muito grande, de pessoas que não se conhecem, de amar a pessoa que não conhece, de amar a pessoa que está distante. Nós costumamos amar quem está dentro da nossa casa, mas o Senhor quer derramar do amor dele. O avivamento é isso, é o amor de Deus nos nossos corações, é o amor de Deus nas nossas casas, é o amor de Deus nas nossas famílias. E Deus quer que nós venhamos espalhar o amor dele, ser um canal, um veículo do seu amor. A Bíblia fala, que é um texto central da palavra, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. O que significa isso? Se Deus amou o mundo, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de povos, Deus não faz acepção de nações. Deus amou o mundo. A salvação é para todo ser humano, aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, e aí se rende aos pés de Deus, e a salvação chega nessa casa, chega nessa vida. Então Deus é o Deus que nos ama e está nos dando uma nova oportunidade para mergulharmos nesse amor. Todo mundo, toda a terra está tendo oportunidade de mergulhar e conhecer o amor de Deus. Eu vejo como uma oportunidade. A segunda arma se chama amor. Primeira arma, oração. Segunda arma, amor. Irmãos, se não tiver amor, nada tem valor. Tudo que nós fazemos, precisamos fazer embriagados pelo amor de Deus, embriagados pelo amor do Pai. E Deus nos amou, e nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se existe amor, irmãos, você consegue viver uma vida diferente, você consegue olhar as pessoas com um olhar diferente. Se
Se existe o amor, você consegue contemplar a necessidade de uma pessoa e se compadecer. Hoje nós vemos, irmãos, o cuidado das pessoas. Pessoas estão servindo comida, pessoas estão nos hospitais trabalhando, pessoas estão na questão da segurança pública trabalhando, e outras pessoas voluntariamente servindo a população de alguma forma, através de oração, através de alimentos, cestas básicas. Quantas pessoas estão somando, quantas pessoas estão ajudando? Deus quer avivar a nação através do seu amor, do seu infinito amor, do seu incomparável amor, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho de Deus, o unigênito de Deus? Se chama Jesus Cristo de Nazaré. E você precisa entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus te aproxima e te leva a Deus. Em Jesus você tem a salvação, em Jesus você tem a cura, em Jesus você tem a libertação, em Jesus você vive como um santo nessa terra, como um cidadão do céu, porque Jesus te garante, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Nós somos ovelhas do seu aprisco, e nós sabemos que se não tiver amor, irmãos, nós não desfrutamos da vitória sobre esse mal. Primeira arma para combater é a oração. Vamos combater o Covid-19 através da oração. Então se posicione, vai finalizar o culto, mas o seu culto continua em casa, o seu culto continua, quando você acorda, quando você tem o seu dia com a sua família em casa, coloca um louvor, coloca uma pregação, dobra o joelho, fecha a porta do seu quarto, tem uma experiência com Deus. E a segunda arma para combater esse vírus se chama amor, porque quem ama cuida, sim ou não? Quem ama protege, quem ama se preocupa. Irmãos, e nós precisamos ativar esse amor, ter mais cuidado uns com os outros, ativar esse amor de maneira que as pessoas possam ver Deus na vida das outras pessoas, porque quem ama, irmãos, ela faz um sacrifício, ela faz um esforço para ver a outra pessoa sendo abençoada, sendo protegida, sendo cuidada. E nós, como cristãos, como igreja, como discípulos do Senhor Jesus, precisamos, irmãos, manifestar esse amor. E Deus quer te usar, Deus quer trabalhar na sua vida de uma maneira com que as pessoas conheçam Deus através do seu viver, do seu amor. E a Bíblia fala: aquele que não ama a Deus, versículo de número 8 do capítulo 4 de 1 João, aquele que não ama a Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O nosso Deus é amor. Quem é o amor de Deus? Jesus. Ele amou o mundo em Jesus, entregou o seu único filho por amor à humanidade. E a Bíblia fala que quem não ama não tem Deus, quem não ama não conhece a Deus. O que a humanidade está precisando? Do amor de Deus. O que a humanidade está precisando? Da presença de Deus. O que a humanidade está precisando? Da salvação, irmãos. Nos preocupamos com tudo menos com a nossa salvação. Então você que está ouvindo essa mensagem, você vai ser tocado pelo amor de Deus. E a Bíblia fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou, versículo 9, o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. A vida está em Jesus, a nossa vitória está em Jesus. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vai te libertar da enfermidade, é Ele que vai te libertar do coronavírus, é Ele que vai proteger a sua casa, a sua família. O sangue de Jesus que foi derramado há mais de 2000 anos atrás, Ele tem poder para brindar a sua casa, brindar a sua família, brindar a nossa nação. Vamos clamar o amor de Deus sobre a nossa nação, vamos clamar o amor de Deus sobre os nossos filhos, sobre os nossos jovens. Deus quer manifestar o amor. E aí, irmãos, em tempo, a Bíblia fala que o amor está se esfriando. Você vê pessoas brigando nas redes sociais, você vê pessoas falando uma das outras, você vê pessoas que não estão manifestando amor, mas estão manifestando ódio, a ira. Você vê pessoas que, ao invés de sentir e receber o amor de Deus, ter a vida nas mãos de Deus, estão deixando a ira, estão deixando as coisas que estão vendo atrapalhar o seu relacionamento com Deus.
Quantos cristãos estão caindo nessa? E a Bíblia fala que o inimigo ele veio para cegar o nosso entendimento. Tem pessoas que são escolhidas, que estão sendo enganadas. Pessoas que são escolhidas, que o inimigo tem enganado. Vamos manifestar o amor. O ódio não vem de Deus, e nós precisamos ver o amor de Deus no meio das famílias. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se não amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é o perfeito amor. Então Deus não foi visto pelo homem. Ninguém jamais viu Deus, mas as pessoas conseguem ver Deus na sua vida, vendo o amor de Deus na sua vida. Quando eu tenho Deus, eu tenho o amor de Deus. Quando eu tenho amor de Deus, as pessoas conseguem identificar. Então essa segunda arma se chama o amor de Deus. Que você venha colocar essas armas para combater esse mal. Esse coronavírus, irmãos, esse novo coronavírus vai ser destruído pelo o amor que nós temos na nossa vida, que é a presença de Deus manifestada em outras vidas que também se renderão ao Senhor, se prostrarão diante do Senhor e reconhecerão que precisam de Deus, precisam do amor de Deus. Então a oportunidade é para se prostrar diante do Senhor. E a terceira arma está localizada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, uma arma poderosa que Deus tem usado. E essa arma, irmãos, que se chama unidade. Então nós vamos combater o Covid-19 através da oração, do amor e da unidade. Irmãos, a Bíblia fala que reino dividido não prospera. Se a nossa nação entender que o que Deus quer é ver a nossa nação unida, a nossa nação, irmãos, sem esses conflitos que existem ou existiam, né, algum tempo atrás, e hoje foi deixado um pouquinho de lado para focar no combate ao coronavírus. A nossa nação tem tudo para crescer, para prosperar, para ser uma nação referencial. Já é uma nação referencial, mas para ser uma nação referencial diante de todas as outras nações, nós temos tudo na nossa nação que o povo precisa. Nossa nação é rica, nossa nação reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, e nós precisamos entender que ao combate precisamos viver a unidade. Sem unidade, irmãos, não conseguimos vencer. É o que nós estamos tentando fazer agora, mas há poucos dias atrás não é isso que nós estávamos vendo nas redes sociais, na televisão, no rádio. As pessoas estavam botando a culpa um no outro, as pessoas estavam falando uns dos outros, e não é tempo disso. É tempo de nos unirmos como família, como governo, como nação, como povo abençoado, para combater o coronavírus. Se você não entender que a unidade agrada a Deus, que a unidade provém de Deus, a nação não avança. A nação quer avançar, Deus quer prosperar, Deus quer fazer a obra, mas muitas pessoas ainda resistem o poder de Deus. Mas eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que a nossa nação pertence ao Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que a unidade chegou na nossa nação. Vamos ver o povo unido em um só propósito, em uma só visão, falando a mesma língua. O povo brasileiro vai romper todas as dificuldades. Esse coronavírus vai passar e nós vamos ficar marcados pela unidade. Vamos andar na rua preocupado com o irmão. Se alguém estiver na rua precisando de ajuda, nós vamos parar. Nós vamos pensar naquilo que estamos fazendo, pensar naquilo que estamos falando. É tempo de rever as nossas atitudes, é tempo de rever aquilo que estamos fazendo, falando. Pessoas que vão para a rede social e falam o que querem, mas Deus está falando, é tempo da unidade. Aleluia. E a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 42, e diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos, tinham tudo
tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um ouvia de mister. Então nós falamos o seguinte: a unidade. Por que a igreja do primeiro século avançou? Por que a igreja do primeiro século viveu o poder de Deus? Por que a igreja do primeiro século teve um crescimento extraordinário, viveu a plenitude, viveu, a glória de Deus, foi tomado pela glória, Deus manifestou, Deus salvava, Deus libertava, Deus curava? Por quê? Porque a Bíblia fala que eles estavam juntos e eles tinham tudo em comum, existia a unidade. E eu profetizo, irmãos, em nome de Jesus, para vencermos esse coronavírus, precisamos manter a unidade na nossa nação, a unidade no nosso estado, a unidade na nossa cidade, a unidade na nossa casa, Existem famílias que estão desunidas, existem famílias que estão sem se falar um com o outro. Imagina nesse momento, um no quarto, outro na sala. Imagina nesse momento, um na varanda e o outro que vai dormir, o outro almoça, o outro sai para o quintal, porque não existe unidade. Se essa família não se unir, ela não vai chegar ao sucesso da família, não vai chegar no propósito que aquela família tem pré-estabelecido. E nós precisamos entender que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela teve sucesso porque estava unida. A nossa nação precisa se unir mais. Nós precisamos deixar, irmãos, Deus agir na nossa nação. Existe um presidente na nossa nação que teme ao Senhor, e eu creio que Deus colocou, porque não existe autoridade que não seja constituída pelo Senhor. Eu creio que Deus estabeleceu. Não estou aqui falando de partido político, estou falando da nossa nação, do nosso governo. Deus tem algo especial para a nossa nação, e eu creio, irmãos, que através dessas armas vamos combater o Covid-19 e vamos avançar sendo referencial para outras nações. Eu creio, irmãos, que a glória de Deus será tão grande sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, uma nova forma de nós vivermos dentro de família, dentro de casa, nas ruas. A partir de hoje, tudo vai ser diferente. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão desesperadas? E a unidade faz você compartilhar, faz você viver preocupado com as pessoas. Quantas pessoas essa semana estão passando uma luta terrível, não só pelo pânico, pelo medo, mas pessoas que trabalham nas ruas, ambulantes, camelô, pessoas que estão vivendo aí, irmãos, uma situação difícil, estão sem ter o que comer, estão desesperadas. Nós precisamos dessa unidade para ajudar essas pessoas nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade. Nós precisamos identificar ao nosso redor, próximo de nós, pessoas que estão vivendo essa crise, pessoas que estão desesperadas porque não têm dinheiro para ir no mercado comprar um leite, comprar uma comida. E se nós nos unirmos, irmãos, ninguém tem falta de nada. A Bíblia fala que eles não tinham falta de nada, porque eles tinham tudo em comum. O que nós precisamos fazer hoje? Ao invés, irmãos, de buscar o interesse próprio, ao invés de ficar preocupados só com a nossa casa, só com a nossa família, devemos nos preocupar com as outras pessoas. E essa unidade, irmãos, vai fazer com que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus. Esse gigante chamado coronavírus, que é um gigante que tem atormentado as nações, é tão pequenininho no tamanho, mas tem causado um estrago grande nas nações, na economia, nos governos. E nós, como falamos aqui na quarta-feira, precisamos derrubar esse gigante em nome do Senhor Jesus, através da oração, através do amor, através da unidade. Nós precisamos derrubar esse gigante chamado coronavírus, e nós vamos conseguir para a glória de Deus. Ele não vai tocar na sua família, ele não vai tocar na tua casa. Em nome de Jesus eu repreendo esse mal. Em nome de Jesus, em Tribobó, São Gonçalo, Niterói, Rio, Brasil, eu repreendo, irmãos. Em nome de Jesus, ele não vai se espalhar, ele não vai crescer, avançar como tem avançado em muitas nações. Eu repreendo esse avanço em outras nações. Eu repreendo esse espírito de morte que tem ceifado vidas em outras nações. Na nossa nação, nós como igreja precisamos nos posicionar. Em nome de Jesus, levante a sua mão de profeta, de homem de Deus, de mulher de Deus, e repreenda esse mal. Nós não podemos aceitar, nós não podemos ficar parados. Nós temos que combater em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, e essa unidade, irmãos, precisa acontecer
E a igreja, irmãos, ela precisa demonstrar isso. A igreja precisa ser a referência. Quando se fala de oração, quem tem que dar exemplo? A igreja. Quando se fala de amor, quem tem que dar exemplo? A igreja. Quando se fala de unidade, quem tem que dar exemplo? A igreja. Somos nós, eu, você, todos nós que somos discípulos de Jesus. E nós hoje estamos vivendo, irmãos, uma crise, muitas das vezes, no nosso próprio meio. Pessoas que estão o tempo todo se atacando, e nós precisamos, como igreja, nos posicionar para combater esse mal, irmãos. Vamos falar do amor de Deus, vamos falar da palavra de Deus. Nós lemos em Mateus capítulo 24, quando a palavra for pregada em toda a terra, e eu creio, irmãos, que já está começando, quando as pessoas estão ouvindo essa mensagem, que estão longe deste lugar, mas estão perto, irmãos, de um tablet, de um telefone, de uma TV, de um computador, que consegue sentir a presença de Deus. Eu creio que você está sentindo o Espírito Santo de Deus na tua casa. Eu creio que aonde você estiver ouvindo esta mensagem, Deus está tocando no teu coração, na tua vida. Deus está te renovando, te curando, te avivando. Deus está iniciando algo novo na tua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus o toque do Espírito, ativando a tua fé nessa noite, tirando da tua vida todo medo, todo pânico, toda ansiedade. Em nome de Jesus, bata em retirada. Aleluia. Nós, irmãos, vamos viver essa unidade, e o exemplo vem de nós. Vamos procurar os irmãos que estão precisando, vamos procurar pessoas que estão precisando e vamos ajudar. Nós não podemos nos expor na rua, mas podemos ajudar de alguma maneira, enviar de alguma maneira. Então nós precisamos viver essa unidade. E a quarta arma para nós concluirmos essa mensagem se chama vigilância, cuidado. E a Bíblia fala no próprio capítulo 24 de Mateus sobre essa vigilância. Jesus está voltando, irmãos. Nós temos que vigiar para não perder a nossa salvação. Nós temos que vigiar para não perder essa oportunidade que Deus está nos dando de ter uma vida diferente no Senhor. E a Bíblia fala no capítulo 24, versículo 41 e 42: e estando duas moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra. 42 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quando fala de vigilância, irmãos, fala de vigilância é estar atento. Nós precisamos, como igreja, estar atento às ordens, às orientações. Nós precisamos fazer. Tem irmão que é tão religioso, que ele acha que o coronavírus nunca vai pegar nele. Irmão, se não vigiar e tomar os cuidados necessários, vai pegar, porque o vírus está por aí, irmãos. Então o que nós precisamos? Vigiar. Vigiar é estar atento. Vigiar é ter todo o cuidado necessário para que esse mal não entre na nossa casa. Pastor, mas se eu ficar só orando, não adianta. Não. Mas se eu tiver muito amor, esse mal ele vai crescer, ele vai avançar. E se eu manter a unidade? Vai avançar. Agora, se eu vigiar e tomar todos os cuidados necessários, esse Covid-19 já foi derrotado para a glória de Deus. Você precisa tomar os cuidados como cristão, como ser humano, como cidadão. As notícias estão aí, irmãos, e não é brincadeira. Agora, a vigilância, ela abrange o campo espiritual da sua vida com Deus, da sua vida em santidade. Se esquivar do erro, se esquivar do pecado, a vigilância te mantém firmado nas promessas de Deus, firmado na palavra de Deus. E também a vigilância com cuidado, com os cuidados. Se Deus nos deu, irmãos, uma mente, se nós somos seres racionais, nós precisamos pensar. Se eu não posso ter contato direto com as pessoas, fisicamente falando, socialmente falando, eu tenho que me prevenir. Tem pessoas que estão brincando, e nós precisamos ser exemplos. Ainda que venhamos nos reunir, gravar, passar pela internet, é uma live, ao vivo, as pessoas estão assistindo, mas quem está presente trabalhando, nós precisamos ter todo cuidado. Nós precisamos ficar
vigilante o tempo todo, para depois, irmãos, não ficar murmurando por que Deus permitiu, por que isso aconteceu. Então tem os cuidados básicos, nós precisamos vigiar com relação a isso. Tem que lavar as mãos, sim, lava as mãos, qual o problema nisso? Tem que passar o álcool gel, passe o álcool gel, tem que manter distância, irmãos, do abraço, do apelo. Isso é muito difícil na nossa igreja. A nossa igreja é muito calorosa, nós gostamos de abraçar, de beijar, de apertar a mão, né, dar aquele abraço do Jorjão, né, abraço forte. Mas nós precisamos nesse momento entender, como diz Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas, há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Então nós precisamos nos afastar de abraçar um pouco. Isso é necessário, é o cuidado. Então quem abraçava muito vai se afastar, apertava muito a mão, vai se afastar. Agora, nós precisamos entender que esse cuidado é necessário. Por exemplo, sair às ruas só quando necessário. Tem que comprar alguma coisa para casa, mas quando sai, tem que ter o cuidado. Quando você retorna para casa, se você não fizer a higiene conforme a orientação, você vai levar o vírus para casa. Um idoso, sua mãe, uma grávida, pode pegar depois, não adianta reclamar com Deus, irmãos. Então, o que nós não podemos aceitar é esse pânico. O que nós não podemos aceitar é viver com medo. O que nós não podemos aceitar é enterrar a nossa fé. O que nós não podemos aceitar é recuar. Mas nós precisamos tomar cuidado, sim. Nós precisamos nos prevenir, sim. Agora, irmãos, a fé que nós temos vai nos levar a viver o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, ainda que tenha uma pessoa, né, com coronavírus, nós temos poder e autoridade de Deus para orar. Mas se nós podemos vigiar para não chegar a esse ponto, vamos vigiar, porque Deus é o Deus que cura, sim, mas tudo tem um propósito, irmãos. Então nós hoje precisamos usar essas 4 armas, as armas que o Senhor compartilhou no meu coração. Eu estou compartilhando, como o apóstolo Paulo disse, o que eu recebi, eu estou passando, que é a oração, o amor, a unidade e a vigilância. E eu falo uma coisa para despertamento da igreja na nação, irmãos, Jesus está voltando. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que Jesus é assunto elevado aos céus, e os discípulos ficam olhando, e os varões aparecem para ele, está olhando para o céu, para quê? Aquele que subiu, amém? Da mesma forma que você está vendo ele subir, ele há de vir, ele há de voltar. O nosso Jesus está voltando, irmãos, a palavra está se cumprindo. Nós precisamos combater esse vírus, mas não abandonar a ousadia da fé. Nós precisamos combater esse vírus, mas avançar naquilo que Deus nos confiou. Irmãos, nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Como ouvirão se não há quem pregue? Deus te chamou para pregar a palavra, Deus te chamou para orar pelos enfermos, Deus te chamou para fazer a diferença. E às vezes conversa com os irmãos, pastor, não tem nada disso não, pastor, não pegue em mim não, irmãos, não entra nessa não, irmão. Jesus poderia ter se precipitado, se lança, precipita-te daqui abaixo. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, não entra nesse nível não. Nós precisamos ter todos os cuidados. Estamos aqui hoje com cuidado, estamos aqui afastados uns dos outros, estamos aqui passando álcool em gel, estamos higienizamos todo o altar, o microfone. Cuidado, porque é necessário esse cuidado. Então, com essas armas que Deus está colocando ao nosso dispor, nós vamos combater esse coronavírus. Irmãos, tem nações que já passaram de 3.000 óbitos, 3.000 vidas ceifadas, 3.000 famílias, mais de 3.000 famílias chorando, mais de 3.000 caixões. E nós não vamos aceitar isso na nossa nação, e também não vamos aceitar isso em outras nações. Esse mal tem que ser freado, destruído em nome do Senhor Jesus. Tem a vacina aí que estão tentando liberar, que a princípio vai combater esse vírus maligno, mas enquanto isso não acontece, nós vamos orar para que chegue, vamos orar para que seja uma realidade, vamos orar para que seja algo que vá beneficiar, e nós vamos ficar imune a esse vírus. Então eu quero que você, aonde você está, eu quero que você, se você está sentado, eu quero que você se coloque de pé, coloque a mão sobre o teu coração. Deus tem falado com você nessa noite de uma forma diferenciada.
oração, amor, unidade e vigilância. Nós precisamos vigiar. Irmãos, nunca houve um tempo tão importante para a vigilância, porque o inimigo tem vindo sorrateiramente através da internet, através de uma mensagem, sim ou não? Através da televisão, e nós precisamos vigiar o tempo todo. Que essa palavra, irmão, seja uma palavra para você entender que Deus está dando mais uma oportunidade para esta geração. Você que está ouvindo essa palavra, não conhece a Cristo, que está afastado de Jesus, que se distanciou por algum motivo, chegou a hora de você voltar. O que eu vejo hoje é Deus apertando para que haja salvação, para que haja, irmãos, o amor de Deus manifeste na nossa nação. E a Bíblia fala em Isaías, capítulo número 55, um texto que fala muito a respeito de se voltar para Deus, e eu quero compartilhar para estar encerrando com você. Isaías, quem está abrindo a Bíblia, a partir do versículo 6 do capítulo 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim, diz o Senhor, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra está se cumprindo, ela não volta vazia. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Você está respirando, você tem fôlego de vida, você está em casa, reúne a sua família. É tempo de buscarmos a face de Deus, é tempo de nos humilharmos diante de Deus. Deus está falando: busque, busque, busque enquanto você pode achar. É tempo de buscarmos. Se prostre diante dele, se quebrando diante dele. Permita com que Deus venha ser Senhor na sua casa, Senhor na sua família. No capítulo 16 de Atos diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, a tua família. Deus quer salvar a tua casa, Deus quer salvar a tua família, Deus quer salvar a nação brasileira. Essa geração está debaixo de uma promessa. Deus quer salvar essa geração, os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo, o teu irmão, a tua mãe, a tua avó. Deus quer salvar esta geração. Irmãos, crê no Senhor Jesus, crê. O milagre vai acontecer, a vitória vai chegar, a cura vai chegar, mas o que é mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. O que é mais importante é a salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, é a oportunidade. Dê testemunho que você estava afastado e voltou para Jesus. Dê testemunho que você estava enfermo e essa palavra te tocou. Deus te tocou e liberou a cura sobre a tua vida. O mal está saindo da tua casa hoje, eu profetizo. O mal está saindo da tua vida hoje, eu profetizo em nome de Jesus. Que todo o mal bata em retirada, que toda enfermidade bata em retirada, que todo vício bata em retirada da tua casa. Não podemos ficar paralisados. E a Bíblia fala que o gigante se levanta, o exército de Israel fica paralisado, o rei fica paralisado. Esse coronavírus quer nos paralisar, mas em nome de Jesus, como profeta, profetiza, como igreja, como filhos de Deus, como sacerdotes do Senhor, aleluia, nós nos rendemos e clamamos: Pai, tenha misericórdia da nossa nação. Pai, tenha misericórdia da população mundial. Todo ser humano está temeroso, mas a solução está em Jesus.
viveremos enfermidades. Mas quando, irmãos, uma nação se volta para Jesus, aleluia, o Senhor estende o olhar, como diz em 2 Crônicas capítulo 7, que os olhos do Senhor estão atentos, os ouvidos abertos. Deus está olhando para o Brasil, Deus está olhando para a tua casa. Pastor, não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu estou vivendo. Eu quero profetizar a cura na tua casa nessa noite. Eu quero profetizar o milagre no teu casamento nessa noite. Eu quero profetizar o haja de Deus na tua casa. A haja de Deus chegou na tua casa hoje. Deus está mudando a tua rota, Deus está mudando o teu cenário, Deus está mudando a tua família. Hoje Deus resolveu mudar a tua história. Agora, para orar pela sua vida, eu te digo, essa oportunidade que Deus está dando para as nações é uma oportunidade que Deus também está te dando, porque Deus olha para as nações, mas Deus olha para a sua casa, para a sua família. Então que você possa fechar os seus olhos. Eu vou estar orando por você, eu vou estar orando por você que está no leito, eu vou estar orando por você que está com sintomas desse coronavírus, eu vou orar por você que está afastado, eu vou orar pela nação, eu vou orar pelas nações. E o nosso Deus, que é poderoso, que não rejeita a oração, Ele vai nos atender, Ele vai nos ouvir, aleluia. Eu vejo o ambiente mudando, o cenário aparentemente de crise, mas eu vejo Deus atuando, eu vejo Deus agindo. As pessoas estão fazendo culto em casa, as pessoas estão pegando o violão em casa, as pessoas estão adorando em casa, na janela do prédio, as pessoas estão adorando nas suas casas. Então feche seus olhos. Pai, nessa noite nós estamos reunidos como igreja, ouvimos a tua palavra, nós estamos aqui, meu Pai, e sabemos que tu és o Deus de maravilhas, tu és o mesmo que não mudou, tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Tu és o Deus, meu Pai, que mudou a nossa vida, a nossa sorte. Tu és o Deus, meu Pai, que tem poder para salvar, para curar, para libertar. Eu profetizo, meu Pai, a cura sobre a nossa nação. Eu profetizo a libertação sobre a nossa nação. Toca, meu Pai, nas nações. Toca, meu Pai, em toda a terra. Meu Deus, aonde tem o enfermo, aonde tem esse vírus, que o mal seja combatido, meu Pai. Quando as pessoas estão enfermas, quando as pessoas estão doentes, quando as pessoas estão passando fome, quando as pessoas, meu Pai, não têm uma casa, quando as pessoas não têm uma família, mas nessa noite eu profetizo em nome de Jesus, vai mudando essa vida, vai curando os enfermos. Pai, eu te peço a bênção do Senhor sobre a nossa nação, a bênção do Senhor sobre o Rio de Janeiro, a bênção do Senhor sobre São Gonçalo, Niterói, Maricá, Itaboraí, a bênção do Senhor sobre cada família. Meu Deus, essa pessoa que estava desviada, essa pessoa que estava afastada, toca nessa pessoa agora, meu Pai. Toca nessa pessoa agora, que ela venha retornar para a tua casa, que ela venha retornar para a tua presença, que ela venha, meu Pai, abrir o coração, se humilhar diante do Senhor, aleluia, entregar a vida ao Senhor. Eu profetizo, meu Pai, que todos que foram alcançados por essa mensagem, a partir de hoje, irão viver uma nova história, irão viver, meu Pai, uma nova história, em nome de Jesus. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre cada família que está ouvindo, sobre cada casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa igreja, sobre o nosso bairro, que a bênção do Senhor, meu Pai, esteja aqui em Tribobó. Meu Pai, toma esse bairro em tuas mãos, toma, meu Pai, esta localidade. Nós repreendemos o mal neste lugar, repreendemos o vírus neste lugar. Meu Pai, venha brindar Tribobó com teu sangue, venha brindar São Gonçalo com teu sangue, venha brindar o nosso estado e a nossa nação. Nós abençoamos agora, Pai, e colocamos a nossa fé em ação. Nos dê uma semana, meu Pai, de vitória sobre esse mal. Nos dê uma semana, meu Pai, sem pânico e sem medo, porque a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não temeremos, porque o Senhor está conosco. Não temeremos, porque o Senhor está na nossa
nossa casa. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe, que você use as armas espirituais, que você use as armas que aqui foi falado nessa noite, a oração, o amor, a unidade, a vigilância, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a nossa nação. Amém e amém. Glória a Deus.